Já foi símbolo de status, aparecia nos filmes mais famosos de Hollywood, nas mãos dos galãs e das musas do cinema. Estava nas revistas, nas propagandas de TV e, acredite, até no consultório médico. O cigarro não era só um produto, era marketing, era estilo de vida, era sinônimo de liberdade, virilidade e poder. Mas por trás da fumaça, a verdade começou a queimar. Médicos denunciaram, campanhas surgiram, impostos subiram e aos poucos o cigarro perdeu espaço. De símbolo de glamour, virou alvo de nojo, repúdio e leis cada vez mais duras. Só que isso não foi o fim do vício, foi só o começo de uma nova estratégia. A indústria perdeu bilhões com a queda dos cigarros tradicionais, mas criou algo ainda pior, mais viciante, mais aceito socialmente, mais fácil de esconder e promovido por influenciadores que têm milhões de seguidores. Nesse vídeo a gente vai mergulhar na ascensão e a queda do cigarro e mostrar como a nicotina voltou com força total, agora vestida de tecnologia, sabor artificial e estética jovem. Uma nova geração de viciados está se formando e muitos nem se deram conta. E lembrando, se você gosta de conteúdos assim, em formato de documentários que abordam assuntos interessantes do Brasil e do mundo, se inscreva no canal, ative o sininho e agora sem mais relações, vamos para o vídeo. Muito antes do cigarro virar símbolo de status, o tabaco era uma planta sagrada. Povos indígenas das Américas usavam suas folhas em rituais espirituais e cerimônias de cura, há mais de 8.000 anos. Quando Colombo chegou às Américas, seus marinheiros viram os nativos bebendo a fumaça das folhas. Um hábito que parecia mágico e logo foi levado para a Europa. Mas lá, Rodrigo de Geres, o primeiro europeu a fumar, acabou preso pela Inquisição, onde diziam que só o diabo poderia soltar fumaça pela boca. Apesar disso, o tabaco se espalhou rápido, passou a ser usado como remédio para enxaqueca, virou mercadoria valiosa e com o tempo se transformou em hábito social. Mas foi nos campos de batalha das guerras mundiais que o cigarro encontrou seu primeiro grande impulso global. Distribuído aos soldados como alívio para o estresse, criou uma geração de viciados que voltaram para casa com o vício na mala. E foi ali que a indústria viu a primeira oportunidade de ouro a transformar o vício em estilo de vida. Depois da guerra, os soldados voltaram para casa com o cigarro nas malas. Mas agora o hábito tinha mudado de contexto. Fumar deixou de ser uma válvula de escape do campo de batalha e passou a ser visto como parte de vida civilizada. Era uma espécie de recompensa pós-guerra, um sinal de que o cara era forte, vívido e másculo. A cultura pop fez questão de reforçar isso. Estrelas como Humphrey Bogart, James Dean, Audrey Hepburn eternizaram o cigarro nas telas do cinema. Fumar virou sinônimo de charme, rebeldia e sofisticação. Em filmes clássicos como Bonequinha de Luxo e Juventude Transviada, o cigarro era quase um acessório de personalidade. Não era vício, era estilo. Mas o que o público não sabia é que boa parte dessas aparições não era espontânea. Atores eram pagos pela indústria do tabaco para fumar em cena. E assim, sem ninguém perceber, uma das campanhas de marketing mais perigosas da história estava sendo costurada em silêncio. E no próximo passo, ela ganharia forma explícita, nos comerciais, nas revistas e até nos consultórios médicos. Com o sucesso nos cinemas, a indústria do tabaco partiu para publicidade direta e sem freio. Médicos eram colocados em anúncios dizendo qual marca recomendavam. O cigarro passou a ser associado à saúde, bem-estar, virilidade e liberdade. O mais icônico foi o Homem Marlboro, um cowboy solitário, forte e estiloso, criado para conquistar o público masculino. E ele funcionou, e funcionou muito. A estratégia era simples, vender não só um produto, mas um ideal. A ideia de que fumar fazia parte de uma vida bem-sucedida. Patrocínios em eventos esportivos como a Fórmula 1 reforçavam essa imagem de adrenalina e conquista. A propaganda dizia liberdade, enquanto o corpo começava a pagar a conta silenciosamente. Mas enquanto o marketing seguia bombando, os hospitais começavam a contar outra história. Casos de câncer, doenças cardíacas e problemas respiratórios aumentavam a olhos vistos. E foi nessa tensão entre realidade e imagem que o mundo começou finalmente a acordar. O charme estava intacto, mas o colapso se aproximava. Nos anos 70, os danos do cigarro começaram a ficar difíceis de esconder. Pesquisas revelaram que até quem não fumava sofria os efeitos da fumaça. O fumo passivo passou a ser tema de debates internacionais e estudos mostravam que ele reduzia a função pulmonar e aumentava o risco de câncer em não fumantes. Pela primeira vez, fumar deixou de ser uma escolha pessoal e virou um problema de saúde pública. Em 1987, a criação do Dia Mundial Sem Tabaco marcou o avanço da conscientização global. Nos Estados Unidos, leis começaram a proibir o fumo em ambientes fechados. O cigarro começava a sair das salas e escritórios para ser empurrado às margens. Era o fim do glamour e o começo da regulamentação. E foi nesse contexto que o Brasil começou a agir, dando início a uma das campanhas antitabagistas mais conscientes do mundo. No fim dos anos 80, o Brasil começou a responder com firmeza. Em 1986, foi criado o Programa Nacional de Combate ao Fumo. Em 1990, o país instituiu o primeiro imposto específico para cigarros. Pouco depois, as embalagens começaram a trazer mensagens de alerta e em 2003, imagens chocantes de doenças reais passaram a estampar os maços. A ideia era clara, tirar o charme e mostrar a verdade. A estratégia funcionou
funcionou. Em 1989, 34% da população adulta brasileira era fumante. 20 anos depois, esse número caiu para cerca de 12%. A lei antifumo, sancionada em 2014, proibiu o cigarro em ambientes fechados e extinguiu os fumódromos. Pela primeira vez, fumar se tornava algo constrangedor e não admirado. Mas essa mudança de comportamento não aconteceu por acaso. Foi preciso tocar onde dói, no bolso, na saúde pública e na imagem social do produto. E mesmo assim, com tanta pressão, muitos ainda não conseguiam largar o vício. Porque o problema nunca foi só cultural ou social, era químico. E a nicotina sabia exatamente onde agir. Quando alguém dá uma tragada em um cigarro, a nicotina leva menos de 20 segundos para chegar ao cérebro. Lá, ela estimula a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer. A sensação de alívio, bem-estar e relaxamento é quase imediata. E é exatamente isso que torna o cigarro tão difícil de abandonar. Ele oferece uma recompensa rápida, mesmo que temporária. Em momentos de estresse, ansiedade ou tédio, o cigarro vira uma válvula de escape. Durante a pandemia, por exemplo, o consumo cresceu 34% no Brasil, segundo a Fiocruz. A busca por alívio emocional supera até o medo das consequências. E mesmo quando a pessoa finalmente larga o cigarro, os danos já foram feitos ao corpo e ao sistema de saúde. Porque atrás de cada tragada existe uma conta altíssima sendo paga por todos nós. Não só emocionalmente, mas financeiramente também. Mesmo com a redução do número de fumantes, o prejuízo continua. Em 2020, os custos diretos do tabagismo para o sistema de saúde brasileiro ultrapassaram 50 bilhões de reais. Valor que representa quase 1% do nosso PIB. Ou seja, o cigarro pode estar perdendo espaço nas ruas, mas ainda pesa e muito nas contas públicas. A Organização Mundial da Saúde reconhece o Brasil como exemplo global no combate ao tabagismo. Mas isso não significa que a indústria perdeu, ela apenas mudou a estratégia. Porque enquanto os adultos tentavam se livrar do vício, os jovens estavam sendo fisgados por uma versão nova, disfarçada e muito mais colorida da velha nicotina. Os vapes. Os cigarros eletrônicos surgiram com um discurso bonito, ajudar fumantes a largar o vício. Mas o que era para ser uma ferramenta de transição virou isca para a nova geração. Coloridos, com sabores doces e embalagens estilosas, os vapes conquistaram adolescentes que jamais teriam começado a fumar um cigarro comum. Entre 2018 e 2022, o uso dos vapes por jovens no Brasil quadriplicou. Eles não fedem, são fáceis de esconder e circulam pelas mãos de influenciadores como se fossem acessórios da moda. É o vício socialmente aceito. Muitos nem percebem que estão inalando nicotina e já estão dependentes. O mais irônico, a queda do cigarro foi tratada como uma vitória pública, mas nos bastidores, a indústria do tabaco estava apenas reposicionando seu produto. Mudou o formato, o marketing e o alvo. E quando você menos percebe, já tem uma geração inteira fumando pendrive achando que é um vapor de menta. Mas o que eles estão inalando é muito mais perigoso do que parece. O vape não tem cheiro forte do cigarro tradicional, mas isso não significa que seja inofensivo. Estudos já mostraram que cigarros eletrônicos liberam substâncias tóxicas que aumentam o risco de doenças pulmonares, cardíacas e até câncer. E o mais preocupante é que muita gente acredita que é só um vapor. Além disso, o fumante passivo de vape também está em risco. Mesmo com menos cheiro, o aerosol liberado contém nicotina, metais pesados e outros componentes prejudiciais. Só que como o produto passa desapercebido em bares, festas e até escolas, o controle é quase inexistente. A sensação de modernidade e segurança virou o maior disfarce do vício antigo, agora repaginado. O que a gente está vendo hoje é um roteiro reciclado. Antes eram astros de Hollywood fumando em filmes. Agora são influencers em festas, vídeos de funk e stories no Instagram soltando vapor colorido. A embalagem mudou, mas a estratégia é a mesma: associar vício à imagem de sucesso, liberdade e estilo de vida. Enquanto adultos lutam para abandonar o cigarro, adolescentes estão entrando de cabeça em um novo vício. Muitas vezes sem nem saber o que estão consumindo. E o mais absurdo, muitos desses jovens nem teriam colocado um cigarro na boca, mas foram atraídos pelos sabores, pela estética, pelo marketing disfarçado de modernidade. A indústria sabe muito bem o que está fazendo. E se a gente não aprender com o passado, vai continuar caindo no mesmo truque, só que com roupa nova. E a pergunta é, vamos assistir isso acontecer de novo? E calados? O cigarro perdeu espaço, mas o vício continua mais vivo do que nunca. Só trocou de forma, e agora com sabores doces, aparência inofensiva e influência digital. Ele tá seduzindo exatamente quem deveria estar mais protegido: os jovens. Mas e você, acredita que os vapes são menos perigosos ou acha que estamos repetindo o mesmo erro de décadas atrás? Deixa sua opinião aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com quem precisa ver isso, e se curtiu o conteúdo já deixa o like, se inscreva no canal, me dá essa moral. Valeu!